Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um breve comentário aqui sobre os materiais de matemática da Saxon. Para quem não sabe, os materiais da Saxon são provavelmente o principal material usado pelas famílias educadoras nos Estados Unidos para ensinar matemática para as crianças. Ao mesmo tempo, esses materiais eles são bastante usados aqui no Brasil. A gente vê muitas famílias importando, muitas famílias usando eles por aqui. Então, o que é o método, né? E a que se deve essa popularidade dele? Para a gente entender isso, ajuda muito a gente compreender o cenário do último vídeo que eu gravei. Tá? Então, se você assistiu meu último vídeo, você sabe que nos anos 80, os Estados Unidos passou por uma reforma curricular. Essa reforma curricular mudou drasticamente a forma de ensino da matemática. O resultado imediato foi a queda abrupta dos rendimentos dos alunos. Os pais, perplexos, atônitos, não entendiam aquela nova matemática, também não entendiam por que mudar os currículos. E aí, uma vez se vendo excluídos do processo educacional, começaram a organizar protestos e levaram a situação para a mídia e procuraram cientistas, professores universitários. A coisa ganhou vulto. Inclusive, esses movimentos ganharam apoio de vários prêmios Nobel, tá? Ganhou uma grande repercussão midiática. E nesse contexto surgem editoras se posicionando contra a reforma, né, batendo de frente com a reforma e falando, não, esse negócio está péssimo, a gente tem que voltar para uma matemática mais tradicional, mais como ela era ensinada, etc. E bem, os pais que participavam daqueles protestos, que tinham consciência da situação, começaram a optar pelo homeschool, né, mas que material de matemática usar? E aí, né, uma das principais editoras que começou a bater de frente nos reformadores foi a Saxon. Então, muitos pais eles começaram a usar a Saxon justamente por causa disso. Tá? A Saxon ela se colocou à frente, né, desse movimento contrário à reforma. Então, gente, na verdade, todas as editoras que se posicionaram contra a reforma, elas foram taxadas de conservadoras, tradicionalistas, etc., pelos reformadores. Mas eles nunca se intitularam tradicionais. Tá? Tanto que quando você observa essas editoras, o que elas faziam? Elas pegavam a nova matemática e falavam assim, puxa, isso aqui não tá legal, não tá bom. Então eles pegavam aquela nova matemática e davam uma cara mais tradicional para aquela matemática. Então, o ensino com instrução do professor para a criança, retomada de rotinas de memorização, algoritmos mais tradicionais, etc. Enquanto os métodos progressistas, eles pegavam também a nova matemática e ensinavam aquilo de uma forma desestruturada, que era a forma de ensino defendida pelos reformadores. Tá? Então, né, esse é um adendo que é importante a gente mencionar aqui. Lá nos Estados Unidos, esse evento, né, essas matemáticas são conhecidas como matemática tradicional. Não sei se esse termo circula aqui no Brasil ou não, nunca observei isso. Tá? Mas a verdade é que a retomada de uma matemática tradicional, uma matemática clássica, ela não ocorreu nesse período, pelo menos a gente não tem registros disso. Tá? Para que isso acontecesse, seria necessário a gente revisar toda a forma como a matemática estava disposta no novo currículo, né? Então, revisando o enfoque mesmo das disciplinas, da aritmética, geometria, etc. Tá? Também, gente, a Saxon, ela ganhou visibilidade porque esses pais, né, que acabaram se organizando junto com esses professores universitários, etc., eles formaram uma associação. E essa associação, por sua vez, ela passou a analisar os currículos disponíveis e começou a recomendar esse sim, esse não, etc. E no final das contas, nos anos 2000, ela emitiu um parecer recomendando 2 materiais de matemática nos Estados Unidos para quem estava preocupado com os rumos da educação do país. Tá? E esses 2 materiais recomendados por essa associação contrária à reforma eram o material do Método de Singapura e a Saxon Math. As indicações do método de Singapura e da Saxon Math são por motivos distintos. Tá? O material de Singapura é por ele claramente, explicitamente, nos currículos oficiais, defender o ensino dirigido do professor para a criança, e o da Saxon por causa de algumas rotinas de memorização e também sistema de revisão continuado. Tá? É claro que o material de Singapura e da Saxon tem bastante diferenças, né? E o pessoal estava consciente, tanto que indicou por motivos distintos. Tá? E então é isso, né, pessoal? E até para encerrar, eu acho que eu vou
falar um pouco aqui sobre a minha opinião particular e considerações mais particulares sobre a Saxon, tá? Então é o seguinte, o material da Saxon ele tem uma estrutura muito interessante, né? Ele é próprio para a educação domiciliar, então ele tem um material que é estruturado por aulas. Isso ajuda muito, né, os pais na hora de aplicar o material, porque você tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, você sabe que você começa o dia na aula 1, quando a aula 1 acabar, acabou a atividade do dia. Aula 2 somente no dia seguinte. Tá? Então você tem esses parâmetros, né, de tempo e conteúdo para você trabalhar por dia. Só que, isso já é minha consideração particular, a estrutura da Saxon, que na verdade, sim, os materiais da Saxon, eles têm tudo escrito o que você deve falar para a criança. Então, todas as perguntas que você deve fazer para a criança estão lá escritas, né? Faça essa pergunta, depois essa, depois essa, depois essa. Além desse trabalho de perguntas, né, geralmente isso é feito ali na parte da introdução do novo conceito, no trabalho de matemática diária, a criança tem exercícios diários para resolver e ela também tem listas, estilo comum, para resolver diariamente. Todos os dias ela tem aquelas listas de operações básicas para resolver, dia após dia. Tá? Então, na minha particular opinião, essa estrutura, né, com essas listas, né, estilo comum, diárias, etc., isso, né, dia após dia, é maçante para crianças pequenas. Tá? Por exemplo, aqui na minha casa, não é questão se eu usaria ou não, não daria certo. Tá? Eu conheço meu filho, tá? E eu sei que ele não se adaptaria a esse material. Esse tipo de material estilo comum, apenas algumas crianças cedo se adaptam a ele, né? Conforme as crianças elas crescem, elas tendem a se adaptar mais fácil a esse tipo de material. Mas a matemática é seca, né? Apenas lista de procedimentos é uma coisa que particularmente não daria certo aqui na minha casa. Tem crianças que se adaptam ou não, mas eu particularmente acho bastante maçante e não usaria até os 9 anos de idade. Após os 10 anos de idade, tá, o material da Saxon ele tem essa mesma estrutura de perguntas, etc. Só que já não é mais para o pai e para a mãe ler. Na verdade, é para a criança ler e ir fazendo. É como se tivesse um professor explicando a matéria, ela vai lendo e vai fazendo. Eu acho que esse trabalho de incentivar a autonomia da criança é muito importante e é muito interessante. Tá? Então, embora eu não usaria o material da Saxon até os 9 anos, eu consideraria sim utilizar ele a partir dos 10, tá bom? Caso eu não tivesse outro material em vista, etc. Mas até os 9 anos, eu particularmente acho o material da Saxon um pouco maçante. Essa é a minha particular opinião, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, até mais.